Embora essa analogia ela seja pertinente entre o quebra-cabeça e o texto, no texto você tem muito mais variações. Você pode usar N conectivos desempenhando a mesma função. Então, na prática, o que difere o texto que você escreve, a redação que você escreve, do quebra-cabeça? O quebra-cabeça ele tem encaixes fixos, ou seja, são só aqueles encaixes. A peça que encaixa na peça seguinte, aquele encaixe ele não muda, é aquele encaixe. Não varia, não tem variação. Ele já é fixo ali. E ele cria uma imagem, no final, estática. Já o texto que você produz, o encaixe que você faz com o conectivo, ele é variável. Ele é variável. Você pode tanto usar o encaixe que você pensou, pode colocar outro encaixe ali na hora e ligar as duas peças, ligar as duas frases, ligar as duas orações. Há múltiplos encaixes no texto. E além disso, nós não estamos falando de uma imagem estática, nós estamos falando do discurso. Assim que você escreve o texto, a partir do momento que você escreve o texto e que uma pessoa lê, o discurso ele entra em ação. O discurso ele muda conforme a pessoa que lê, conforme a bagagem que a pessoa tem. Até mesmo você, quando lê um texto que você já leu, os romances que você leu lá no começo da sua vida estudantil, lá no ensino fundamental, se você reler hoje com a cabeça que você tem, com os conhecimentos que você tem, com a bagagem que você tem, vai ser uma leitura diferente. Porque o discurso ele é vivo, ele vai se transformando. Muito diferente no texto, embora essa analogia ela seja pertinente entre o quebra-cabeça e o texto, no texto você tem muito mais variações. Você pode usar N conectivos desempenhando a mesma função. Para você ter uma ideia, a minha lista particular de conectivos reais, não estou falando de conectivos que você encontra pela internet aí, que na verdade no final das contas não liga oração nenhuma, liga sintagmas nominais, por exemplo. Isso não é conectivo. Mas a minha lista particular de conectivos tem mais de 800 conectivos, para você ter uma ideia. Conectivos que eu vinha juntando aqui na minha vida inteira. Eu vim testando, ajuntando, coletando das leituras que eu fiz, coletando das gramáticas que eu consulto, das leituras que eu fiz. A minha lista tem mais de 800 conectivos. E para cada grupo de conectivos, há inúmeras opções. Então, como no texto, há muito mais do que um encaixe só que há no quebra-cabeça, um encaixe só para cada peça. Há muito mais variações. Você pode ir mudando, deixando as suas orações mais ou menos expressivas conforme o tipo do conectivo que você usa. Fazendo ainda uma analogia com o quebra-cabeça, deixando a imagem que você está criando, que é a ideia, com mais ou menos matiz, mais ou menos cor, mais ou menos saturação, mais ou menos nitidez, conforme o conectivo que você usa.